Bom, aqui na classe arquivo, nós vamos primeiro no construtor do arquivo receber o nome do arquivo em que vai estar o labirinto. Aí dentro desse try a gente faz o arquivo, que é um objeto da classe BufferedReader, e esse BufferedReader é do java.io e faz para ler um objeto que vai ser um ponteiro para o arquivo. Ele vai receber um novo BufferedReader. Do construtor desse BufferedReader, ele recebe NewFileReader, que é para arquivos, ler arquivos, e dentro desse construtor nós temos o nome do arquivo. Caso o arquivo não exista ou tenha dado algum problema ao instanciar, esse objeto ele acusa como arquivo inválido. Nós temos dentro do arquivo labirinto, e no labirinto nós podemos pegar uma string, uma linha do arquivo. E para isso nós temos este método, que vai retornar uma string, ou seja, uma linha do arquivo. Como está dito aqui, o retorno deste método vai ser o arquivo.readline. Arquivo é o objeto que aponta para o arquivo. Então, esse arquivo que manipula a leitura do arquivo, ele vai ler uma linha e vai retornar essa linha. Caso você queira pegar um byte, um número do tipo byte, aí nós declaramos o retorno como byte, inicialmente como 0. E esse byte, entre parênteses, está para transformar esse 0 como byte, porque caso esteja só 0, o Java interpreta como um número inteiro. E, de novo, dentro deste try, ele pega da classe byte, transforma o arquivo.readline, ler uma linha, e transforma para byte, colocando no retorno. Assim, nós, caso acuse erro, vai ter byte inválido. Caso você queira pegar um número short da linha de um arquivo, de novo, nós declaramos o retorno como 0, que transforma em short. Dentro desse try, o retorno, que é um número short, pega uma linha do arquivo e transforma essa linha num número short. Esse short aqui é da classe short. Existe esse método já pronto no Java. Parse short, ele vai pegar arquivo.readline e transformar em short. Caso acuse erro, ou seja, caso isso aqui for, por exemplo, uma string, então ele vai acusar erro, porque ele não está pegando número, e sim caracteres, como letras. Caso você queira pegar um número inteiro, mesma coisa, declaramos o retorno inicialmente como 0. Aqui você não precisa colocar entre parênteses int, por exemplo, porque o 0 já representa um número inteiro no Java. Dentro desse try, nós pegamos a linha do arquivo. Como essa linha é uma string, então nós pegamos a classe integer e no método dessa classe existe um método chamado parseInt e transforma o que está dentro aqui em número inteiro. Caso, por exemplo, esse readline pegue, por exemplo, a letra A, ele acusaria erro, porque não é um número. Caso você queira pegar um número long, mesmo raciocínio. O retorno vai pegar a linha do arquivo e transformá-lo em long, do tipo long.
Caso acuse erro, ele vai no throw exception, long inválido. Caso o arquivo.readline fosse, por exemplo, uma letra. Caso você queira pegar um número de ponto flutuante no arquivo, seria o mesmo raciocínio. Ele pegaria do arquivo uma linha, transformaria pelo método parseFloat, da classe float, em número float, com ponto flutuante. Caso acuse erro, ele parará o programa acusando float inválido. Mesmo raciocínio para o double. Double é um número ponto flutuante, só que com mais casas decimais. Pegaria a linha do arquivo e transformaria em número double. Novamente, o mesmo raciocínio, a classe double tem o seu método chamado parseDouble para pegar esse arquivo .readline e transformá-lo para o tipo double. Caso acuse erro, ele colocará uma nova exceção double inválido. O boolean seria um pouco diferente, porque nós declaramos o retorno booleano como false, primeiramente. Ele pegaria uma string, pegaria a linha do arquivo e colocaria numa variável string. Se essa string fosse nula, o programa lançaria uma exceção de boolean inválido. Caso essa string não fosse igual a true e não fosse igual a false, ou seja, se a palavra no arquivo não fosse false e nem true, então ele colocaria uma exceção como double inválido. E ele retornaria se passou dessas condições, ou seja, se a linha não é vazia e se a linha esteja escrito true ou false, então ele pegaria essa string, pegaria a classe boolean, o seu método parseBoolean, e transformaria essa string em booleano. Ele sabe que não vai acusar erro aqui, porque ele já validou esses possíveis erros dos dois ifs. E o último seria um char. O char nós declaramos primeiramente como vazio, um espaço. Dentro desse try, nós pegaríamos a linha do arquivo, colocaríamos uma variável do tipo string, e se essa string for diferente de 1, ou seja, como nós estamos processando um char, um caractere, então ele tem que ter somente 1 de tamanho. Essa string teria que ter somente 1 de tamanho. Caso fosse diferente, ele daria char inválido. Se não, ele passaria por esse if e o retorno, que seria do tipo char, pegaria essa string e pegaria o caractere na posição 0. E ele saberia que não iria dar erro, porque o único erro que poderia dar seria se a string pega no arquivo fosse de tamanho maior ou menor que 1. Aí ele retornaria o char. Essa é a classe arquivo.